Olá! Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os relatórios de vendas. Vamos entender quais são os relatórios que o vendedor, o supervisor e o gerente de vendas precisam emitir e precisam lidar no seu dia a dia. Vamos lá? Nessa aula, teremos como objetivos conhecer os relatórios da área de vendas e esperamos que, ao final, você seja capaz de elaborar e interpretar os relatórios de vendas. Bem, então para a gente começar, é interessante a gente relembrar o que faz o gerente de vendas e o supervisor de vendas. O gerente de vendas, ele vai planejar os objetivos e estabelecer as estratégias que a área de vendas da empresa vai utilizar para alcançá-los. Para isso, ele vai ter que montar uma estrutura organizacional que permita atingir esses objetivos. Significa que ele vai ter que definir cargos, atribuir funções a esses cargos e também contratar as pessoas que vão poder assumir essas funções, que é o que a gente chama de staff. Essas pessoas é que vão desempenhar o trabalho dentro dessa estrutura que ele planejou para atingir os objetivos que ele pensou. Essas pessoas, naturalmente, precisarão ser treinadas e motivadas para o melhor desempenho possível. E o gerente de vendas ainda vai ser quem vai avaliar e controlar o trabalho da equipe, para que esses objetivos possam ser atingidos. Veja que são objetivos bastante estratégicos e essenciais para que a área de vendas possa alcançar os seus resultados adequadamente. O gerente de vendas, dentro dessa estrutura, vai contratar um supervisor de vendas. E qual o papel do supervisor de vendas? O supervisor de vendas ele vai planejar o trabalho da sua equipe. Ele vai coordenar o esforço de vendas de um conjunto de vendedores aos quais foi designada a ele a tarefa de supervisionar. Vendedores que são subordinados a esse supervisor. Ele vai precisar, então, liderar essa equipe, ou seja, dirigir essa equipe de vendas, vai precisar desenvolver as habilidades, conhecimentos e atitudes dessa equipe através do treinamento e da motivação, e ele também vai precisar acompanhar, monitorar o trabalho e também executar algumas ações de controle para que esses vendedores alcancem os resultados que foram definidos a partir da gerência para aquela supervisão. Vamos então entender o fluxo de informações de vendas na empresa. Nós temos nessa figura, adaptada a partir do trabalho do Marcos Cobra, representados aqui as três figuras essenciais no desempenho do trabalho: a gerência, a supervisão e o vendedor. A gerência a gente sabe que vai ser responsável pelas estratégias e definição de normas, políticas, diretrizes da empresa. Essas normas, políticas e diretrizes vão se desdobrar em objetivos que o supervisor precisará alcançar. Veja que o sentido da seta, vai até o supervisor aqui, que vai planejar e coordenar a execução do trabalho dos vendedores. Ele vai, então, ao planejar e coordenar, orientar os vendedores para a execução dos seus trabalhos. Quem vende é o vendedor, por isso a ação e o desempenho estão associados a ele. O vendedor ele vai preencher uma série de documentos, e o supervisor também, ao monitorar o trabalho dele, que vão dar um feedback, um retorno sobre o trabalho que o vendedor realiza. E esse retorno vai ser fundamental para que o supervisor execute o seu controle e avalie se os objetivos que foram especificados para ele foram alcançados. Ao fazer essa avaliação, ele tomará uma decisão e, muito provavelmente, precisará fixar novos objetivos. Como ele está subordinado ao gerente, ele vai comunicar esses novos objetivos à gerência, que possivelmente, ao discutir com ele, chegará a uma redação, uma definição desses objetivos que vão realimentar o processo. E aí você tem novo planejamento e coordenação, nova orientação aos vendedores, novo fluxo de feedback, o supervisor controla, avalia de novo, talvez toma novos objetivos, e aí esse fluxo acontece o tempo todo. Além disso, além dele eventualmente tomar essas decisões,
A partir dessas informações de feedback, o supervisor também vai selecionar algumas informações, vai avaliar, né, aquelas que deveriam ir até a gerência. Ele funciona também como um filtro. Pequenas questões operacionais do dia a dia, muitas vezes o próprio supervisor vai vai resolver. Mas algumas questões vão ir além da sua autoridade, do que ele pode decidir. Então ele vai repassar isso aí para o gerente. Por isso que a gente tem esse fluxo aqui também. Nem todas as informações vão gerar uma redefinição de objetivos. Algumas, pelo processo decisório, vão gerar isso, né? Mas outras, elas talvez vão precisar, né, também ser repassadas à gerência. E isso é muito comum, né? O vendedor ele vai dar algumas informações diárias, praticamente, do seu trabalho, de tudo que está sendo realizado, das visitas, das vendas que deram certo, das que não deram certo, para o supervisor. Ele vai organizar isso aí de uma maneira mais geral. O gerente não vai ficar querendo ver informação de cada venda de cada dia da semana. Ele quer ver, talvez, as vendas da semana ou do mês. Ele quer saber se as metas foram atingidas. Então o supervisor vai gerar uns relatórios, né, mais gerais para que o gerente possa ter uma visão, né, mais geral das coisas. É para isso que o supervisor foi contratado, né, para ele resolver esse meio de campo aí. Então veja que você tem informações em dois aspectos. Informações que fluem do vendedor para o supervisor e informações que fluem do supervisor para a gerência, que eu destaquei aqui em negrito. Essas informações vão envolver vários relatórios. Então, por isso é interessante a gente conhecer os relatórios que são utilizados. Vamos lá? Nesse outro esquema aqui, também adaptado do professor Marcos Cobra, eu coloquei um fluxograma representando o processo, né, de como que acontece, né, o registro e a geração dos relatórios em um fluxo de venda em que um vendedor visita um cliente. É claro que se um vendedor não visita clientes, né, a empresa tem uma outra lógica, por exemplo, uma loja, né, que o cliente vai até ali, ou um call center que o vendedor liga para o cliente, talvez vai ser um pouquinho diferente o fluxo. Mas provavelmente serão registradas as coisas de uma maneira muito parecida, né? Então olha só, nós vamos começar aqui o fluxo, né? O vendedor faz uma visita ao cliente. Quando ele visita o cliente, principalmente se é a primeira vez, ele vai precisar fazer uma ficha para poder cadastrar o cliente. Talvez se é a segunda, terceira, 10ª, 20ª vez, talvez ele vai querer atualizar os dados do cliente. Então a gente tem uma ficha só para isso. Vamos conhecer essa ficha. Disponibilizei para vocês um exemplo, pode ser um modelo que vocês podem alterar, de ficha de cadastro de um cliente quando ele é pessoa jurídica. Uma pessoa física, provavelmente você vai querer registrar o CPF dela, né? Informações se a pessoa é casado, solteiro e uma série de dados, né, que podem ser necessários à empresa. No caso da empresa pessoa jurídica, talvez você vai querer saber a razão social, que é aquele nome que está registrado no contrato da empresa, né? Ou você pode querer também, na verdade, você vai querer também saber o nome fantasia da empresa. Você vai querer registrar dados cadastrais da empresa, né, do CNPJ, inscrição estadual, qual o ramo dela, a data de fundação. Vai querer saber dados da matriz da filial quanto ao endereço e contato, né? Então aqui o formuláriozinho tem esses dados. Vai querer saber quem compõe a diretoria da empresa, qual a participação de capital, se eles também são donos de outra empresa, né? Essas coisas comunicam muito sobre a situação que a empresa está, né, e talvez as possíveis condições de compra, então são importantes para os vendedores decidirem. Normalmente também, quando o cliente é corporativo, a gente levanta algumas informações sobre o patrimônio da empresa. Então, quantos reais você vai preencher aqui mesmo, né? Qual o valor contábil dos imóveis da empresa, né? Qual o valor dos veículos, dos equipamentos e máquinas, dos financiamentos, das dívidas que a empresa tem a pagar, né, dos cheques, por exemplo, que são descontados no banco de clientes que pagaram a prazo, quanto que ela tem ali para receber, né? Qual o capital social, o dinheiro do sócio que foi aportado na empresa. Então você tem alguns dados contábeis aqui que ajudarão também nas decisões. Além disso, você quer saber quanto a empresa compra. Então aqui na ficha você vai ter alguns dados que vão ser periodicamente atualizados.
a média mensal de vendas, né? Quanto que ela comprou no último ano. Quando a gente fala exercício no sentido contábil, é sempre o ano anterior, né? A média mensal de compras, o total do último ano, né? Também de compras. O prazo médio dessa empresa, então ela vende em média, né, ela vende em 30 dias, 60, 90, né, 120, que seria mais de 90 aí. Qual o percentual de vendas à vista, de vendas a prazo, né? Aqui também, né, você poderia registrar alguns dados sobre os imóveis que essa empresa tem, né, os bens imóveis dos sócios, as fontes de referência que você entrou em contato, né, outras fontes de referência também, né. Isso aqui é interessante, ó, muito interessante a empresa fazer um convênio de informação de crédito para ela poder verificar, né, se de fato é seguro fornecer crédito para uma determinada empresa. Então esses serviços são bem interessantes, né? A gente conhece alguns deles, né? O SPC, por exemplo, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, faz isso, né? SPC Serasa Experian hoje, né? Então ele faz esse serviço aí. Algumas instituições financeiras também, né? E que ele tem contato, os bancos, né? Então você dizer se tem conta corrente, se faz cobrança por esse banco, desconto de duplicatas, né? Se pegou algum financiamento. Então dá para ter uma noção de como é que está a situação financeira da empresa também, né? Qual o vendedor que está atuando naquela empresa, qual o crédito que o vendedor sugeriu a partir desses dados todos aí que pode ser dado para aquela empresa, né? O supervisor dele, os dois assinam, né? Carimbo e tal. Então nós temos aqui também, no setor de cobrança, pode dizer qual o limite de crédito autorizado para essa empresa, né? E aqui você vai tendo a primeira vez que ela comprou, talvez daí a 6 meses. Então pode ir mudando o crédito também de acordo com a situação da empresa. E o formulário vai registrando esse histórico do crédito e cobrança. Então um formulário bem legal. Provavelmente a empresa que você for trabalhar, ela já vai ter um formulário padrão dela. Provavelmente isso vai ser informatizado, não vai ser um formulário em papel. Mas talvez naquele momento que você está cadastrando lá a primeira vez com o cliente, talvez seja utilizado um formulário inicial para coleta de dados. Penso que isso aqui é mais para você entender o que geralmente é registrado quando a gente cadastra o cliente. Ok? Então veja só, cadastramos o cliente. Você viu lá que a ficha pode ter várias informações que permitam a avaliação do crédito do cliente. Imagine que nessa visita, o vendedor conseguiu fechar um pedido. Então, se ele conseguiu fechar o pedido, ele precisa remeter a ficha de cadastro do cliente para o setor de cobrança da empresa, de crédito, né, do setor financeiro, para ele verificar se dá mesmo para vender para aquele cliente a prazo, talvez, se ele pediu, né, um prazo. O cliente pediu 30, 60 dias, ou pediu para dividir, ou quer pagar com boleto bancário, cartão de crédito. Então, você encaminha para o setor para ele poder autorizar. Em muitas empresas, isso é automatizado. O sistema já, ao receber os dados que podem ser digitados, ele já calcula a situação do cliente ali e já libera um determinado crédito ou não. Mas muitas vezes precisa ser verificado junto aos setores, principalmente no caso de cliente corporativo de grandes valores, né? Então, uma vez que foi aprovado, essa informação é registrada no pedido. O pedido também já registrou por meio do vendedor o que é que a pessoa está comprando, e esse pedido vai ser encaminhado para o setor de faturamento, né? E aí, do faturamento, ele vai seguir todo o fluxo dentro da empresa. Fabricar o produto, ou se é uma loja, né, encaminhar o produto para expedição, para o produto ser entregue até o cliente, né? E a nota fiscal também ser emitida. Como o vendedor visitou o cliente, a gente vai querer registrar esse histórico dessa visita. Como o cliente comprou o produto, a gente quer registrar o histórico também. Então a ficha cliente vai ser um outro documento que vai registrar o histórico das visitas e dos pedidos que foram feitos àquele cliente. É uma ficha que registra tudo o que já aconteceu entre vendedor e cliente, né, no seu histórico. Vamos dar uma olhadinha nesse documento também? Olha só que legal o modelo de ficha cliente, o anexo I, né? Nele você informa também a razão social, que eu vou usar de novo um exemplo com um cliente corporativo, porque acaba que ele tem mais dados, né? E se for uma pessoa física, é claro que vai ser um pouco mais simples. Então a gente vai ter aqui a razão social, o potencial de compras.
Então, esse cliente aqui dá conta de comprar quantos R$ 1.000, né? O CNPJ, a inscrição estadual dele, o endereço desse cliente, quem que é a pessoa, que é o contato lá na empresa que a gente compra, quanto que ele compra em média, quanto que ele comprou no último mês, quanto que ele comprou no último ano. E aqui a gente tem dados dos concorrentes também. Isso aqui é muito interessante, principalmente clientes que atuam na área de varejo. Quando o seu cliente é da área de varejo ou um atacadista, provavelmente ele compra de outros concorrentes o seu produto também. Vamos dizer que você é um representante, um vendedor de arroz. Provavelmente supermercado, para onde você está vendendo, ele vende arroz também, de outros concorrentes. Então você pode trazer aqui informação de quais são os concorrentes que ele compra e quantos por cento das compras dele são feitas desse concorrente. Ah, o arroz do Vale, né? Ele é responsável por 50% das vendas. Arroz tal, nananana. E aí você vai levantar quantos por cento, né, esses concorrentes representam. Isso aqui é muito estratégico, né? Talvez você está vendo que ele está comprando pra caramba de um fornecedor e de repente você deveria ou igualar o preço ou até conseguir um preço menor ou condições interessantes que façam ele mudar de ideia e de repente comprar do seu. Então esse monitoramento precisa ser feito continuamente pelo vendedor. Bom, a gente vai registrar aqui também, né, algumas ações que a gente pode desenvolver junto a esse cliente para poder aumentar as vendas. Então, a última ação de promoção de vendas que a gente fez, se a gente fez alguma ação de merchandising, alguma ação de propaganda cooperativa com esse cliente, uma parceria, né? Quantas foram feitas, qual a periodicidade foi feita, e aqui a gente tem um campo para registrar outras informações. Esse é um formulário de exemplo, padrão, que você pode aproveitar como base, né? Mas na empresa que você estiver trabalhando, provavelmente vai ter um formulário que registra de forma específica essas questões. Bom, conhecemos a ficha cliente, que registra as transações de visita, né, e de pedido que o cliente já realizou. Mas a gente quer também registrar o trabalho que o vendedor realizou. A gente quer saber quantas visitas ele fez na semana, fez no dia, quantas visitas ele fez no mês. A gente quer saber se ele está cumprindo as metas de visitas. Então a gente tem um relatório de visitas, que o vendedor vai registrar toda vez que ele visitar um cliente, independente do pedido ter sido feito ou não. Bom, no anexo K, a gente tem o relatório diário de visitas, que poderia fazer esse monitoramento. Então veja que nesse relatório a gente vai especificar qual é o vendedor, né? Vamos especificar a data da visita e a gente vai trazer aqui alguns dados, né? Se ele fez isso, como é que ele usou o carro no dia, por exemplo. Vamos dizer que a empresa cede o carro ou uma moto para ele fazer, né? Então ele vai especificar quantos quilômetros ele rodou a serviço, quantos quilômetros ele rodou particular e total. Isso pode ajudar a empresa a fazer uma análise do custo das vendas, né? A gente especifica aqui no formulário o tipo de cliente. Então, o tipo de cliente que está nessa coluna aqui, né? Cada linha dessa aqui vai representar uma visita, né? Nós vamos colocar visita 1, o CNPJ do cliente, e nós vamos falar o tipo de cliente. Então, o tipo pode ser um cliente inativo que não estava comprando, um cliente ativo que está comprando agora, né? Está mantendo uma rotina de compras, um cliente recuperado, quer dizer, um cliente que a gente tinha perdido para a concorrência, ou então um novo cliente. Nós vamos utilizar essa codificação de 0 a 3. Informo aqui. Nós vamos falar se um pedido foi emitido e vamos registrar aqui o número do pedido. Vamos colocar o tipo de visita. Se ela foi só técnica, para apresentar um produto novo, apresentar um catálogo, né? Ou para o cliente conhecer a empresa. Se for uma visita comercial, para vender mesmo, fechar pedido. Se for uma visita de cobrança, que às vezes você tem que ir para falar, cliente, tem que pagar, né? Está atrasado. Então você vai registrar lá código 2, aqui na coluna tipo de visita. Ou se é uma visita teste, só para poder avaliar ali, né? Conhecer um pouco, ver como é que é aquela empresa mesmo. Então, primeiro contato. Vamos definir também o ramo de atividade, né, daquela empresa. Vamos especificar aqui com quem que a gente falou, o nome do cliente, e colocar alguma observação de alguma questão que aconteceu. Esse relatório de visitas vai ser apresentado para o gerente todos os dias. Isso pode ser até informatizado, não precisa ser, e em muitos casos é mesmo, né? É gerenciado por meio de aplicativo, inclusive o registro da quilometragem. O sistema já registra automaticamente para onde é que a pessoa passou e já faz o controle, né?
mas é fundamental para o supervisor fazer um controle dos seus vendedores. Então, no anexo K, vocês têm um exemplo de como é que esse formulário é feito. Com frequência também, voltando aqui ao nosso fluxo, né? A gente quer recolher todas as visitas que foram feitas pelos vendedores ou por um vendedor durante um mês, né? E a gente quer visualizar estatisticamente como é que foi o comportamento das vendas. A gente quer também saber se os pedidos foram, né, ou atingiram as metas, né? E quer saber também quanto que a gente faturou. Veja que todas as informações vão alimentar o que a gente chama de mapa estatístico de visitas. Vai ser um documento que vai juntar todas essas informações. Vamos conhecer então o mapa estatístico de visitas? No mapa estatístico de visitas, a gente tem um exemplo aqui no anexo L, né? Nós vamos especificar alguns dados no cabeçalho, né? De que vendedor que mês, que ano, né? O supervisor e o gerente vão dar um visto nisso aí. Veja que é um documento que já sobe para a gerência. Lembra que eu comentei que alguns documentos eles vão passar por um filtro do supervisor e vão chegar até a gerência, né? E outros não. Vimos alguns aqui que não chegam lá. Mas esse aqui vai, que tem alguns dados estatísticos. Então olha que interessante. Nós vamos ter aqui para cada dia do mês, nós vamos informar quantos clientes novos foram visitados, né? Vamos registrar aqui para cada classe de cliente, cliente A, cliente B, cliente C. Pode ter várias formas de categorizar os clientes, né? Vamos dizer que clientes A, os que compram mais de R$100 mil. Clientes B, entre 50 e 100 mil. Né? A empresa já especificou. Então, nós vamos registrar aqui o número de visitas e vamos somar aqui o total. Só que eu quero saber também se eu vendi, né? Então, eu vou registrar aqui também número de vendas feitas, né? Quantos desses clientes aí que compraram. Ah, tá. Então, aqui no número de visitas realizadas de cliente classe A, eu fiz 20 visitas. Desses 20, os clientes classe A, 10 compraram. Então, eu sei que eu tive 50% de eficiência, né? Então, metade deles compraram. Né? E aqui também eu posso especificar o número de clientes que foram visitados, de cada uma das classes também. Veja que aqui é diferente, né? Aqui eu estou especificando o número de visitas que foram feitas. Isso pode ser de clientes novos e de clientes que eu já tinha. Aqui eu estou especificando essa coluna só dos clientes que eu já tinha, tá? Dos clientes fiéis que a empresa já mantém, os clientes ativos. Aqui é só clientes novos. Então, na verdade, esse número de visitas realizadas aqui está contando também com os que vão ser preenchidos nessa coluna. Isso é bom para eu saber a proporção de visitas que eu fiz em cada classe, de clientes visitados e de clientes novos. Eu vou registrar aqui também a quantidade de pedidos emitidos. Então aqui eu tenho uma coluna aqui de total, né, e pode ser também preenchida em termos percentuais, que eu tenho o total de visitas, total de clientes que compraram, total de clientes visitados, total de pedidos emitidos, que me dá uma visão geral do período. Nós conhecemos aqui então alguns documentos que o vendedor pode utilizar, né, para registrar tanto as visitas que ele faz, quanto os dados do cliente, quanto também as vendas que ele faz para os clientes. Além disso, a gente conheceu aqui também algumas ferramentas que o supervisor de vendas e o gerente vão utilizar para tomar decisão. Só que, gente, tem mais. Cada empresa vai ter aí os seus vários relatórios diferentes. A gente não falou aqui, né, do formulário de pedido. Muitas vezes o vendedor vai utilizar. Cada empresa vai fazer de um jeito. Provavelmente será informatizado através de um aplicativo de celular, ou num tablet, ou um software web, né? Ou ainda, talvez, pode ter alguma empresa que ainda registra em papel e depois digitaliza. A questão é que a gente vai precisar registrar aquela venda que vai ser feita, então vai ter um formulário de pedido também. Nós também geralmente fazemos relatórios de negócios fechados pela concorrência. Esses relatórios são interessantes para a gente poder conhecer o que os concorrentes andam fazendo. Então a empresa também vai especificar um formuláriozinho e o supervisor vai ficar monitorando também os movimentos que a concorrência vai tendo com os clientes. Nós vimos vendas públicas, né? Você pode monitorar, por exemplo, os editais de licitações que foram ganhos pelos concorrentes facilmente, né? O dado é público. Nós temos também roteiros de visitas e viagens. Quando o cliente mora em outras cidades, né, o vendedor atua em outros municípios, ele precisa também ter um roteirinho de como é que ele vai visitar e viajar, já que ele vai ter que passar por várias cidades. Então, algumas empresas planejam isso muito bem e vão ter especificados num
no formulário e isso vai ser repassado do supervisor para o vendedor e ele vai seguir aquele roteiro. Muitas vezes também o relatório de visitas do vendedor vai ser utilizado pela empresa para que o vendedor, né, detalhe mais o que aconteceu em cada visita. Ele pode detalhar mesmo os pontos que foram levantados pelo cliente, as objeções, pode detalhar os gastos que ele teve e tudo. Também teremos alguns formulários de avaliação do vendedor, pode ser feito pelo cliente ou pelo gerente ou pelo supervisor de vendas. Nós já vimos alguns quando a gente falava do treinamento, né? Então eles também serão fundamentais para que a gente possa avaliar a situação. E aí, tem muitos outros. Cada empresa vai fazer, né, vai especificar da sua maneira como que vai funcionar ou como que vão ser esses documentos. Como eu comentei aqui do formulário de avaliação do vendedor, acho que é interessante mostrar também como que poderia ser um formulário desse. Vamos lá? No anexo G, eu disponibilizei para vocês um modelo de como poderia ser um formulário de avaliação do vendedor. Então você traz no cabeçalho as informações daquele vendedor, de qual mês você está avaliando ele também, né? E aí você registra, né, as visitas que foram realizadas. Cliente 1, 2, 3, etc. Nós vamos classificar aqui esses clientes, que é cliente no nível classe A, B ou C, e a data que foi visitada. E aí nós vamos ter aqui alguns parâmetros que vão ser utilizados para que o supervisor avalie o gerente, para que o supervisor avalie o vendedor. Então a gente tem o primeiro critério, que seria a ficha de cliente, né? Então ele preenche certinho toda vez que ele visita, não fica com preguiça, será que ele está fazendo certinho, né? Toda vez que o vendedor visita o cliente, ele está preenchendo certinho, né, o relatório de visitas. E os pedidos? Ele está preenchendo corretamente, não está errando na hora de especificar os produtos? Será que ele está errando o código, não está preenchendo errado, não está ouvindo o cliente direito? Né? E os roteiros de visita e viagem? Ele está seguindo mesmo o roteiro que a gente passa para ele? Ele está fazendo o número mínimo de visitas que foram especificadas? Né? Está sendo adequado, está cumprindo? As promoções de vendas, ele está também, né, obedecendo? Está monitorando os negócios fechados pela concorrência? Está acompanhando? E os clientes? Está atendendo bem? Então, esses parâmetros aqui vão ser utilizados pelo supervisor para fazer efetivamente a avaliação. Tem mais aqui, abertura de novos clientes, né? Ele realmente está atendendo ao número que foi especificado? Os contatos para assistência técnica ao cliente, ele está atendendo também o número especificado pela meta, né, da empresa? E as questões de crédito e cobrança? Quando ele faz uma visita para fazer cobrança, né, a gente está tendo um índice aceitável, né, de dias. Então a gente tem aqui os resultados da avaliação do vendedor. O supervisor vai marcar então sim ou não se ele está atendendo aqueles critérios. Veja que essas perguntas aqui são os mesmos 10 lá em cima. Então a gente tem aqui, se ele preenche todas as fichas de clientes de forma clara e objetiva, sim ou não? Então, vamos dizer que sim. Aí o gerente vai vir aqui em cima e vai atribuir uma pontuação. Então, o supervisor vai repassar isso aqui para ele, o gerente vem atribuir uma pontuação e vai ter um total de pontos aqui que vai ser registrado para o vendedor. Isso aqui também vai ser muito útil para levantar necessidades de treinamento, né? Então, nesse modelo aqui, especifica-se a data e aí o supervisor e o gerente assinam. Então, vejo que nós teremos vários modelos e não são só documentos ou relatórios ainda que o vendedor e o supervisor e o gerente vão ter que lidar todo dia. É pior, a gente ainda tem os indicadores de desempenho. Então, existem alguns indicadores que o gerente, principalmente, o supervisor também, vão ter que ficar de olho. Né? Então, eles precisam verificar se a equipe de vendas está atingindo as metas. É um dos indicadores. Precisa ver também se o percentual médio de despesa de vendas está sendo atendido, se não está gastando demais, né, para poder vender. Tá, talvez rodando de carro demais, ligando demais, ou gastando muito com outras questões envolvidas com as vendas. Né, o gerente lá vai ter que ficar de olho no lucro líquido ou margem de contribuição para cada território. Então não faz sentido de repente vender num território se ele não está dando um retorno aceitável. Né? De repente a gente para de vender naquele lugar. Isso tem que ser monitorado pelo gerente. A gente precisa também ver a participação de mercado, market share em cada território. Então, se a gente está perdendo espaço para os concorrentes, se a gente está conseguindo manter a nossa posição. Então, são decisões estratégicas complexas que o gerente precisa estar de olho. Ele precisa estar monitorando também a frequência de visita em média para cada classe ou zoneamento ou território de cliente. Né? Clientes classe A, B e C.
eles provavelmente a gente vai definir um número de visitas que são legais ali para a gente poder fazer. Um atacadista grandão lá, para o vendedor de arroz do nosso exemplo, né? Ele talvez precise ser visitado mais vezes, porque ele vende a gente consegue vender pra caramba para ele, né? Então, esse tipo de coisa também precisa ser monitorado por gerentes e supervisores. Também monitoramos, né, o indicador relação do número de visitas por número de pedidos. Então, o ideal é que a gente tenha uma certa quantidade de visitas que gerem vendas. Se a gente está visitando muito e está vendendo pouco, essa relação número de visitas por número de pedidos não vai ficar muito aceitável. Talvez a gente vai estar reduzindo a lucratividade, né? E com isso também aumentando a relação das despesas, né, das vendas em relação ao retorno que é tido. Então isso precisa ser monitorado. Outro indicador também é o desempenho do custo por visita. Então isso também é importante, né? Ele tem que ser monitorado. O tamanho médio também dos pedidos e várias outras atividades além da área de vendas, que são envolvidas com setores que cada um deles trabalha. Então veja que o trabalho do gerente e do supervisor é complexo, ele envolve a avaliação de vários indicadores, envolve a produção, né, e o monitoramento de vários relatórios, e nós como gerentes ou como vendedores, nós precisamos estar atentos e conhecer esses documentos. Por isso, nessa semana, a gente optou por discutir essas questões envolvendo esses documentos tão importantes e esses indicadores tão fundamentais. Muito bem, esperamos aqui ao final que vocês tenham entendido, né, como funciona todo esse fluxo de informações dentro da empresa. Mas se você tiver dúvida, se vocês tiverem dúvidas, entre em contato, estarei à disposição para atendê-los. Até a próxima!